para todos os públicos. Olá pessoal, boa tarde, tudo bem? O professor Natanael aqui com vocês. Então estamos aqui para mais uma aula, e essa aula é voltada para o 8º ano. E a apresentação da mesma está aqui na nossa tela. Então acompanhe comigo, bons estudos, prepare o seu material aí e fique ligado a cada parte da aula. Olá pessoal, tudo bem? Pessoal, estamos aqui para mais uma aula, tá bom? Comigo, professor Natanael. E aqui na nossa tela tá os dados da nossa aula, tudo bem? Só que antes de começar a apresentação, eu queria dizer, pessoal, que essa aula foi uma aula bem planejada, tá uma aula que tá bacana, então prestem atenção até o final e façam suas anotações, porque é uma aula bem importante, tá bom? Então, eu sou o professor Natanael, né? A disciplina é a disciplina de matemática. A série que eu vou estar ministrando aula é o 8º ano, como tem aqui circular. E o nosso conteúdo é a terceira parte sobre o estudo do triângulo, como eu estou circulando aqui. Então, o conteúdo é esse. Tudo bem? Essa aula é patrocinada pela Secretaria Municipal de Educação da cidade de Rosário, tá? E o nome do projeto aqui, como temos aqui, ó, Escola em Minha Casa, um projeto de vidas, tá bom? Então, feita aí a apresentação, pessoal, da nossa aula, vamos aqui para o primeiro slide. No primeiro slide, eu coloquei apenas os tópicos que a gente irá trabalhar nessa aula. A gente vai estudar alguns elementos importantes no estudo de triângulo, tá bom? No caso, a mediana, ó, como temos aqui, a bissetriz e a altura e a mediana, tudo bem? Nós vamos estudar esses 4 itens aqui, tá? Só que nós vamos estudar aqui nesse programa que eu já gravei uma aula anterior para, se eu não me engano, foi para o 9º ano. Só eu não gravei ainda para vocês. Então vamos utilizar esse programa aqui para a gente estar, como se diz, está explorando melhor essa questão desses tópicos aí. Então, para estudar o que seria mediana, eu vou criar aqui um triângulo qualquer. Vou criar aqui um triângulo qualquer. Não está calma nessa hora. Vamos lá. Vou criar aqui um triângulo qualquer para a gente explorar esse conceito aqui de mediana. Então, tem esse triângulo aí, ó, o triângulo com vértices A aqui, B aqui, C aqui. Esse aqui é o nome que ele deu para os lados, né? Lados A, B e C. Estou só organizando eles aqui. Então, pessoal, nós temos aqui um triângulo, tá? E quando a gente viu aqui os tópicos que a gente foi estudar, todo triângulo tem 3 medianas, 3 bissetrizes, 3 alturas e 3 mediatrizes, tudo bem? Agora vamos estudar aqui o que é uma mediana de um triângulo. Então, voltando aqui para o nosso software, nós temos o seguinte: a mediana é o segmento que parte do vértice até o ponto médio do lado oposto. Por exemplo, o que seria a mediana, por exemplo, relativa ao vértice B? Ou seja, a mediana ele parte do vértice e vai até o ponto médio desse lado aqui, ó. No caso, seria esse pontozinho aqui. Então, quando um segmento de reta parte do vértice até o ponto médio do lado oposto, o que é ponto médio? Esse D aqui é o que eu chamo de ponto médio. O ponto médio é o ponto que divide o lado em 2 partes iguais. Você pode perceber, ó, que esse lado aqui ele vai do 2 aqui, né, até o 12, né? Então, ele mede 10. Então, significa dizer, ó, que daqui para cá tem 5 e daqui para cá tem quanto? 5. Então, esse ponto D aqui é o ponto médio. Então, a mediana ela é um segmento que parte do vértice até o ponto médio do lado oposto. Beleza? Então, ó,
aqui é o vértice B, aqui é o lado oposto, que é o lado AC. Então, o ponto médio aqui no caso seria o D. Então, quando eu ligo o vértice ao ponto médio, então isso aqui é o que eu chamo de quem? De mediana. Então, BD, né, que está chamando aqui de F, ó, é o que? É a mediana relativa ao vértice B ou relativa ao lado quem? AC. Aí eu falei que todo triângulo tem, vamos dizer assim, três medianas, né? Isso, porque aqui é o exemplo de uma mediana. Só que eu poderia criar, por exemplo, uma outra mediana. Por exemplo, eu poderia pegar a mediana partindo do vértice A, né? Aí eu posso pegar, ó, e jogar aqui, por exemplo, aqui. Só que ele não está bem no... Vou colocar ele mais para cá assim. Calma aí, pessoal. Selecionar aqui. Isso. Aqui assim. Então, A é outra mediana, porque ela parte do vértice e vem até o ponto médio. Então, pessoal, eu acredito que deu para entender o que é mediana. Mediana é o segmento de reta que parte do vértice até o ponto médio lado oposto. Ah, professor, o que é ponto médio? Ponto médio é o ponto que divide o segmento em duas partes iguais. Então, se, por exemplo, o D é ponto médio, então significa dizer que de A até D é igual de D até C. Se E aqui é ponto médio, então significa dizer que de B até E é igual a de E até C. Tranquilo? Aí a outra mediana, pessoal, a outra mediana, deixa eu só apagar aí. A outra mediana seria partir do vértice C até o ponto médio do lado oposto. Então nós temos três medianas, ó. Temos essa mediana aqui, ó. Eu vou só mudar a cor aqui de cada uma para vocês verificarem melhor. Vamos lá. O computador está um pouco lento. Vou botar de verde, eu vou botar essa daqui de vermelho. E vou deixar... vamos botar ela aí, por exemplo, de azul. Então, pessoal, na nossa telinha aí, nós temos as três medianas, né? Nós temos a mediana relativa ao vértice C, que no caso, ó, essa mediana aqui de verde. Nós temos a mediana relativa ao vértice A, que é essa em vermelho. E nós temos a mediana em azul, que é essa que parte do vértice B. Tá ok? E aí vocês podem perceber que eu tenho aqui um ponto de encontro, né? Eu tenho um ponto de encontro das três medianas, que é esse pontozinho G aqui que eu acabei de colocar. Esse ponto ele é chamado de baricentro, tá? Esse ponto é chamado de baricentro. E a distância desse ponto até o vértice é o dobro da distância desse ponto até o lado aqui, ó. Então significa dizer que, por exemplo, se daqui até aqui for 5, daqui até aqui é 10. Por exemplo, se daqui para cá for 2, não significa dizer que daqui para cá é 4, tá? Se daqui para cá for, por exemplo, 10, então significa dizer que daqui para cá é 20. A mediana ela tem essa propriedade. Lembrando, mediana é a distância do vértice até o ponto médio do lado oposto. E o ponto de encontro das medianas é chamado de baricentro. E a mediana sempre divide, quer dizer, e o baricentro aqui, que é o ponto central, né, sempre divide cada mediana na razão de 2/1. Ou seja, essa distância do baricentro até o vértice é o dobro da distância do baricentro até o ponto médio. Tá ok? Então, exploramos aí bastante os conceitos de mediana. Agora vamos explorar, pessoal, o conceito do próximo tópico, que é a bissetriz. O que é uma bissetriz? Eu vou afastar aqui. Eu vou mover esse desenho para cá para me criar outro triângulo, tá? Então vamos criar aqui, pessoal, um outro polígono. Vou criar aqui esse triângulo. Tudo bem?
Primeira coisa, pessoal, que a gente tem que estar sabendo sobre a bissetriz, né, enquanto eu tiro aqui esses rótulos, é que a bissetriz ela está associada a um ângulo, tá? Toda vez que a gente falar em bissetriz, ela está associada a quem, pessoal? A um ângulo. Então, a bissetriz está associado a um ângulo. Então, como nós temos aqui um triângulo, significa dizer que nós temos quantos ângulos, pessoal? Nós temos 3 ângulos. Nós temos esse ângulo aqui. Só fazer aqui o inverso. Temos esse ângulo. Nós temos esse ângulo aqui. Nós temos esse ângulo aqui. Não saiu. Não tá... saiu a seleção aqui. Então, nós temos esse ângulo aqui, pessoal. Nós temos aquele ângulo lá de cima, ó. Então, perceba que em todo o triângulo, ó, eu tenho esses 3 ângulos aqui. Eu tenho esse ângulo aqui de cima, tenho esse ângulo aqui e tenho esse ângulo aqui. Aí, o que é que a bissetriz faz ou o que é a bissetriz? Pessoal, a bissetriz é uma semirreta que ela divide o ângulo em 2 partes iguais. Quer ver? Eu vou construir aqui uma bissetriz, aqui, ó, a bissetrizinha aqui, ó. Por exemplo, eu vou pegar esse ângulo aqui, ó. A gente fica selecionando e ele fica voltando. Então, vamos lá. Construir essa bissetriz. A bissetriz, ela divide o ângulo em 2 partes iguais, tá? Então, o que é uma bissetriz? A bissetriz é o segmento de reta, ou a semirreta, né? Na verdade, é uma semirreta, que divide o ângulo em 2 partes iguais. Ou seja, qualquer segmento de reta que dividir um ângulo em 2 partes iguais, ele é chamado de bissetriz. Então, como eu tenho 3 ângulos, pessoal, então eu vou ter 3 bissetrizes. Então, eu vou construir aqui agora a bissetriz desse ângulo aqui, ó. Tá aí a bissetriz desse ângulo. Eu vou construir agora a bissetriz desse ângulo aqui, ó. Tá bom? Então, tá aí as 3 bissetrizes de um triângulo. E perceba que elas se encontram em um ponto aqui, né? Eu vou marcar esse ponto aí de encontro das bissetrizes. Eu vou marcar esse ponto de encontro aí. Ele chamou de ponto K aqui. Agora eu vou só alterar as cores aqui. Eu vou só alterar as cores, pessoal, dessas bissetrizes. Eu vou só alterar as cores aqui, já rapidinho. Então, vou chamar essa daqui de vermelho, essa daqui eu vou chamar de verde, e vou chamar de uma outra cor, essa bissetriz aqui, eu vou chamar ela dessa cor aí, tá? Beleza. Então, eu percebo que eu tenho 3 ângulos aqui e eu construí as 3 bissetrizes. Então, o que é bissetriz, pessoal? A bissetriz é o segmento de reta ou a semirreta que divide um ângulo em 2 partes iguais. Por exemplo, esse ângulo aqui foi dividido em 2 partes, né? Esse ângulo aqui, ó, que está em verde, ele foi dividido em 2 partes por essa bissetriz que está em vermelho. Então, significa dizer que esse ângulo bem aqui, ó, se esse aqui é 51, vamos dizer, então significa dizer que esse daqui é 25, alguma coisa, e esse aqui também é 25, alguma coisa. Tudo bem? E aqui do mesmo modo, divide pela metade. E aí, o ponto de encontro, perceba que as bissetrizes, as 3 bissetrizes, elas se encontram em um mesmo ponto, que aqui é o ponto K, né? Como temos aqui, ó, é o ponto K. Esse ponto aqui, pessoal, ele é chamado de incentro. Ou seja, o ponto de encontro das bissetrizes é chamado de incentro. Ok, gente? Das bissetrizes é chamado de incentro. E o mais interessante, pessoal, é que eu posso mover esses vértices para onde eu quiser, ó, que eles continuam se encontrando nesse mesmo ponto, tá? Eu posso mover aqui os pontos para onde eu quiser aqui, que ele continua, as bissetrizes continuam se encontrando no mesmo ponto, tá bom? Uma outra coisa interessante, pessoal, que
esse ponto de encontro das bissetrizes, que é chamado de centro, ele é o centro da circunferência inscrita ao triângulo. Tá? Quer ver? Eu vou construir uma circunferência aqui. Me dá só um momento. Eu vou construir aqui. Muita calma nessa hora. Vou construir aqui devagarzinho. E eu vou já explicar para vocês aqui o que é que eu estou fazendo. Tá bom? Agora eu vou criar aqui o ponto de intersecção. Muita calma aqui. Agora eu vou criar aqui um círculo. Agora eu vou tirar aqui essas retas N. Não. A reta N. Pronto. Então, pessoal, vamos aqui. Olha, eu construí uma circunferência inscrita, ou seja, uma circunferência que está dentro do triângulo, cujo centro é esse ponto K aqui, ó. Tá? Quem é o K? É o incentro. Então, significa dizer que a bissetriz de um triângulo, né, ou seja, o ponto de encontro, né, das bissetrizes de um triângulo é o centro da circunferência inscrita, ou seja, que está dentro do triângulo. E para ser inscrita ao triângulo, pessoal, essa circunferência tem que ser tangente aos lados, né? Ó, perceba que essa circunferência, ela toca esse lado do triângulo, nesse ponto M aqui. Essa circunferência toca esse lado da circunferência, nesse ponto L. E essa circunferência aqui, esse círculo, toca esse lado do triângulo no ponto N. E aí, ó, não importa para onde eu posso mover aqui o meu triângulo, que sempre esse ponto K será o centro desse círculo, tá bom? Por quê? Porque essa circunferência está associada a esse ponto aqui, ó. Então, perceba que eu posso mover aqui, ó, como eu quiser o meu triângulo, tá? Eu posso mover aqui como eu quiser, tá? Eu posso mover como eu quiser, que eu vou ter a circunferência interna, tá? A esse triângulo. Isso acontece quando o centro é o ponto de encontro das bissetrizes, pessoal. Então, pessoal, é mais uma aplicação aí, a gente conheceu mais um elemento do triângulo, que são as bissetrizes. Lembre-se, a bissetriz está associada a um ângulo, tá? Pode ser um ângulo separado, pode ser um ângulo dentro de um triângulo, pode ser um ângulo de um quadrilátero, de um polígono qualquer. Lembre-se, bissetriz é a semirreta ou segmento que divide um lado em dois ângulos iguais ou duas partes iguais. Aí, se nós tivermos um triângulo, né, o ponto de encontro das bissetrizes é chamado de incentro. Tudo bem? E esse incentro é o centro da circunferência que está inscrita no triângulo. Beleza, pessoal? Então, vamos aqui agora. Eu vou afastar aqui. Isso aqui eu vou afastar. Eu vou só tirar isso aqui, para não ficar me atrapalhando muito. Pronto, tá aqui. Agora a gente vai estudar o nosso próximo tópico, que é a altura. A altura, pessoal, é um elemento muito, mas muito importante no estudo de um triângulo. Então aqui, pessoal, eu vou construir, né? Eu vou construir aqui. Vou construir aqui 3 triângulos. Eu vou construir 3 triângulos aqui. Opa. Vou construir esse triângulo. E eu quero construir aqui mais um outro triângulo. Vou construir esse... Peraí. Vou construir esse triângulozinho aqui, ó. Então, eu construí aqui 3 triângulos, pessoal. E o que é a altura de um triângulo? Pessoal, a altura de um triângulo... Deixa eu só mover esse ponto para cá.
A altura de um triângulo é um segmento que parte de um vértice até o lado oposto, onde o ângulo dessa reta, desse segmento, forma um ângulo de 90 graus. Então, eu vou construir aqui as alturas desse triângulo aqui. A altura é um segmento sempre perpendicular, né, ao lado. Então, eu vou pegar aqui, vou desenhar aqui. Pronto. Isso aqui é minha altura, porque a altura ela vem do vértice até o lado oposto, só que ela forma um ângulo de 90 graus aqui, ó, com esse lado, tá? Deixa eu só fazer aqui um negócio. Vou criar esse ponto aqui. Agora eu vou desenhar esse ângulo, tá? Vou desenhar esse ângulo aqui para a gente ver, ó, como de fato ele forma um ângulo de 90 graus. Então, só que... Opa. Vamos lá, isso, pronto. E aí... Pronto, pessoal, é isso. Olha só. Ângulo de 90 graus e ângulo de 90 graus, ó. A altura, ela é um segmento que parte do vértice até o outro lado, né, o lado oposto. E ela forma o ângulo, né, porque tem esse ângulo aqui, ó, no caso esse aqui, e tem esse outro ângulo aqui. Ela forma ângulos de 90 graus. É importante que a gente associe a altura sempre a formar ângulos de 90 graus com o lado oposto. Então, se a altura sai desse ponto e vem até esse lado, então significa dizer que esse segmento com esse lado, ele forma ângulos de 90 graus, como a gente percebe aqui, tá? E com essa construção aqui, com esses três triângulos, eu quero, vamos dizer assim, colocar uma coisa. Quando a gente monta esse triângulo aqui, que é o mais usual nos livros, a gente sempre pensa que a altura vai estar dentro do triângulo, né? Ou seja, vai estar na parte interna. Mas quando eu traço, né, uma altura, por exemplo, nesse triângulo aqui, que é um triângulo obtusângulo, quando eu traço a altura aqui, pessoal, olha, quando eu traço a altura aqui, deixa eu... Pronto. Vou já aqui. Quando eu traço a altura aqui, nesse triângulo, ó, perceba onde é que vem tá a altura aqui, ó. Onde é que está a altura? A gente pensa que a altura ela vai estar sempre interna ao triângulo. Se eu pegar aqui esse lado, né, ó, se eu prolongar aqui a continuação dele, né, porque o lado ele vem só até aqui, né? Mas eu posso estender ele até aqui assim, ó. Então perceba que a altura desse triângulo aqui, relativa a esse vértice, ela está externa a quem? Ao triângulo. Tudo bem? Ela está externa, ó. Ó. Olha só como ela está externa ao triângulo, ó. Tá vendo? Ela está fora do triângulo. A alturazinha aqui, ó. E aí, isso ocorre toda vez que o triângulo for o quê? Obtusângulo. Ó, se o triângulo for obtusângulo, então essa altura ela pode estar fora do triângulo. Por que pode estar fora? Tá? Porque a gente sabe que todo triângulo vai ter três medianas, três bissetrizes, né? Vai ter também três alturas. Eu estou calculando a altura relativa a esse vértice. Então, se for relativa a esse vértice, ela vai estar o quê? Vai estar fora. Ó. Aqui está a região interna do triângulo e está aqui ela fora. Por exemplo, agora se eu calculasse a altura relativa a esse vértice, ela estaria dentro. Ó. Ela estaria aqui. Ó. Por exemplo, se eu calcular a altura aqui, ó, ela vai estar dentro. Se eu calcular essa altura aqui, ó, ela vai estar fora. Tá vendo? Não. Isso. De fato. Ela vai estar fora, tá vendo? Isso se o triângulo for o quê? Obtusângulo. Se ele for um triângulo acutângulo, as três alturas vão estar internas. E agora tem um outro caso. Eu vou só apagar bem aqui essa altura, para não me atrapalhar. Quando o triângulo ele é retângulo, perceba, pessoal, que
o triângulo aqui... Aqui. Opa, vamos lá. Vamos aqui para esse triângulo. Deixa eu construir um triângulo retângulo aqui de fato. Pronto. Temos aqui um triângulo retângulo. Perceba que o ângulo aqui, ó, já é um ângulo de 90 graus. Ó, tá aqui, ó, um ângulo de 90 graus. Então, como esse lado ele já faz um ângulo de 90 graus, então esse ângulo, esse lado aqui, ele é a própria altura do triângulo. Percebe? Então, se o triângulo for retângulo, esse lado aqui ele já é a própria altura, ou seja, o lado já é a própria altura. Então, pessoal, vamos tirar uma lição aqui. Se o triângulo for acutângulo, o que é acutângulo? Todos os ângulos são menores do que 90 graus. Então, as alturas vão estar internas ao triângulo. Se, né, o triângulo for obtusângulo, duas dessas alturas vão estar fora, tá? Que seria essa altura aqui e aquela que eu construí aqui, ó. Né? Que ela vai passar aqui, ó. Tá? E uma vai estar dentro, que é essa daqui. Se o triângulo for retângulo, né, ou seja, possui um ângulo de 90 graus, a altura já vai ser o próprio lado. Ó. Tá bom? Então, é isso que eu tinha que falar para a altura. Ou sobre a altura. E lembrando, a altura sempre está associada ao ângulo de 90 graus. Então, pessoal, vamos aqui para o nosso último tópico, que é estudar a mediatriz. A mediatriz é um estudo muito bacana. Vamos aqui. Vamos lá, então vou afastar bem aqui a minha tela aqui. Aqui estão os triângulos que a gente estava estudando anteriormente. Eles estão tudo para cá, então eu vou mover para cá. Para que a gente possa fazer um estudo bacana. Então eu vou criar um triângulo aqui qualquer para a gente poder estudar a mediatriz. Tá bom? Vou criar um triângulo aqui bem grande. Vamos lá. Pessoal, o que é... Deixa eu tirar esses lados para cá. Esse para cá. E esse para cá. O que é uma mediatriz de um triângulo? O que é uma mediatriz? Pessoal, a mediatriz é um segmento, né, que é perpendicular ao lado e passa pelo ponto médio. Como é, professor? O segmento é perpendicular. Quando eu falo que o segmento é perpendicular a esse lado, é porque ele forma ângulos de 90 graus. E quando eu falo que ele passa pelo ponto médio, é porque ele passa pela metade do segmento. Então, por exemplo, deixa eu construir aqui as mediatrizes. Essa aqui é uma mediatriz. O que essa mediatriz está fazendo? Ela está formando um ângulo de 90 graus com esse lado. Deixa eu botar aqui. Primeiro, deixa eu calcular o ponto de intersecção aqui para poder... Pronto. Vou calcular agora esse ângulo aqui, olha. Por exemplo. Ó, perceba que você já dá para ver que forma um ângulo de 90, né? Se aqui é 90, então aqui vai ser 90. Aqui vai ser 90 e aqui vai ser 90. Tá? É fácil perceber porque ó, ângulos opostos pelo vértice são iguais, né? Então, se aqui é 90, aqui é 90. Se aqui é 90, aqui também vai ser 90. Então, esses quatro ângulos aqui vão ser de 90 graus, tá? Ó, esse ângulo, esse aqui e esse aqui. São de 90 graus. E ele passa pelo ponto médio, tá bom? Isso acontece com todas as mediatrizes, é uma característica delas. Tudo bem? Então, vou só apagar esse ponto bem aqui, que ele não vai me servir aí. Beleza, agora eu vou construir, pessoal, as outras mediatrizes. Eu vou construir as outras mediatrizes. Vou construir essa mediatriz aqui. E vou construir a mediatriz relativa a esse lado. Então, perceba que eu construí aí, pessoal, todas as mediatrizes, né? A mediatriz relativa a cada lado. Eu vou só mover aqui. Perceba. Só diminuir esse triângulo aqui para ficar no nosso campo de visão, tá?
Vocês podem perceber, gente, que as mediatrizes elas se encontram em um ponto, né? Que eu chamo esse ponto aqui de G1, ó. Tá? As mediatrizes se encontram quem? Em um mesmo ponto. Tá vendo como a mediatriz relativa a esse lado aqui, a mediatriz relativa a esse lado e a mediatriz relativa a esse lado, elas estão se encontrando nesse ponto aqui. Esse ponto aqui, ele é chamado de circuncentro. Esse ponto, ele é o centro da circunferência circunscrita ao triângulo. Ou seja, isso quer dizer que esse ponto de encontro dessas três mediatrizes é o centro de uma circunferência que está externa ao triângulo, tá? E que passa pelos vértices. Então, vamos construir bem aqui essa circunferência. Olha aí. Olha a circunferência aí, pessoal. Eu vou só diminuir o triângulo para poder vocês verem aí, tá, a nossa animação. Pronto, aí dá para cada um ver. E eu vou alterar aqui as cores. Vou alterar aqui as cores das mediatrizes. Tá? Então, 3 mediatrizes aí. Vamos lá. Olha aí, pessoal. Tem 3 mediatrizes, né? Tem essa mediatriz aqui, ó, que é relativa a esse lado aqui. Tem essa mediatriz de verde, que é relativa a esse lado aqui. E tem essa de vermelho, que é relativa a esse lado aqui. Tudo bem? E aí a gente viu que as 3 mediatrizes, elas se cortam em um ponto aqui, ó. Em um ponto. Que ele é chamado de circuncentro. Circuncentro por quê? Porque esse ponto aqui, que é o ponto de encontro das mediatrizes, ele é o centro de uma circunferência que passa pelos vértices do triângulo. Então, ó, perceba que esse ponto também aqui, pessoal, ele pode estar interno ao triângulo, quanto ele pode estar externo, ou seja, ele pode estar dentro do triângulo, como ele pode estar fora. Ó, perceba quando eu vou mover aqui, ó, por exemplo, ó, eu movi esse ponto para cá, ó, perceba que o circuncentro ele saiu de dentro do triângulo, mas ele continua sendo o centro dessa circunferência e os pontos continuam sendo os vértices de quem? Do triângulo, ó, tá? Então essas são propriedades importantes que a gente tem que observar aí no estudo de quem? No estudo do triângulo, tá bom? Então aqui eu posso fazer várias animações aqui, mas em todas elas a gente percebe que o circuncentro ele é o ponto de encontro das mediatrizes e ele é o centro da circunferência circunscrita. Tá bom, pessoal? Pessoal, então, esse era o objetivo da nossa aula. Eu ainda teria até 2 questõezinhas aqui para fazer, mas não vai dar tempo porque já está com 32 minutos a nossa aula. Então, a nossa aula de hoje é isso. Mas isso era o que eu queria passar de principal, que eram os conceitos relacionados, né, a esses 4 elementos aqui do triângulo. Então, nesse bimestre, a gente, né, encerra aqui, ó, com esses 4 tópicos, o estudo do triângulo, tá? E aí, no próximo bimestre, a gente vai iniciar com o estudo dos quadriláteros. Então, bons estudos e até a próxima aula.